Ah, esse negócio de ser chefe é um inferno. Nossa. Eu acho que assim, agora tem uma gerada. Agora tem uma gerada nas vezes, né? Além da reunião. Ótimo, por isso que eu perguntei se você vinha, porque ele também estava quase online. Não, eu respondi para a Denise. Aqui, né? Cuida dessa tela e Eu a tô professora aqui. pilota. Fica só uns Sim. 15 E minutinhos. faz o trabalho. Já começou a transmitir? Sim. Ia gravar também? Sim. Então a gente já pode dar início, estamos todos presentes. Pode, por favor, só o comecinho para ver o número da reunião? Sim. Eu já não sei mais. Ai, meu Deus. 155ª, é isso, reunião ordinária da CCP. Agradeço a presença e a participação dos membros, o professor Alexandre à distância e os demais aqui. Então, e bem-vinda, Denise, acho que é a primeira reunião sua. Sim, a primeira. Obrigada. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá, para a ordem do dia. Primeiro assunto 1.1.1. Essa aqui é uma demanda que pedi para colocar na pauta, que eu percebi essa dificuldade, vamos chamar assim, nesse processo seletivo que teve do doutorado, que houve uma inscrição para o doutorado direto. No nosso edital, está escrito o seguinte, né? Quais são os critérios para a pessoa se candidatar ao doutorado direto? É aquele item H lá do edital. Apenas para o candidato ao doutorado direto, nós pedimos o seguinte: comprovante de publicação de 2 artigos que atendam os seguintes critérios. Publicado em periódico com JCR superior a 1, possuir o tema aderente e a data de publicação não superior a 3 anos da inscrição. O problema, na verdade, é o seguinte: o candidato que se inscreveu, ele não apresentou o artigo publicado, ele apresentou o artigo aceito. E eu indeferi a inscrição dele. Porque, para mim, o texto está claro que está escrito publicado e não aceito ou em fase, enfim. Então, a primeira questão, se a gente coloca ou não no texto do edital uma ênfase nisso, publicado, entre parênteses, não sendo aceitos artigos no prelo, por exemplo, ou se assim vocês acham que está suficientemente claro que o artigo é para ser publicado. Então, essa é a primeira discussão. Uma outra discussão que para mim é mais importante, porque para mim isso aí já está claro, é que não está descrito aí no critério qual é a ordem de autoria. E neste caso específico, nos 2 artigos, esse candidato não era nem o primeiro autor, e era um artigo com 5, 6 pessoas, e nem era o autor de correspondência. Então, a minha sugestão aqui para a CCP é que a gente faça essa inclusão de que, já que o candidato está se inscrevendo com doutorado direto, pulando o mestrado e mostrando publicação que ele fez para demonstrar que ele já tem experiência em pesquisa, que ele precisa ser o autor mais importante da publicação, que no nosso caso, nossa área, é o primeiro autor. Então, essa é a minha principal preocupação, né? Eu gostaria muito de incluir esse critério dele ser o primeiro autor. E um terceiro ponto é que, neste caso específico, né, as coisas vão acontecendo assim, né, por demanda. Então, nesse caso específico, também, o candidato inscrito já é aluno nosso do mestrado. E já existe um processo de passagem de mestrado para doutorado direto no nosso regulamento. Ele já poderia fazer isso no momento da qualificação, mas ele se inscreveu no processo. Então, eu também coloco essa discussão, se a gente faz alguma observação no edital, de que os candidatos que já sejam alunos, ou assim, alunos de mestrado, não podem se inscrever no processo, ou a gente deixa livre isso, porque já existe um modo de entrada, né, para doutorado direto, quando o aluno já é aluno de mestrado. Então, esses são os 3 pontos para a gente discutir aqui. Eu tenho uma pergunta, Ju. Quando, por exemplo, vamos supor que o aluno fosse aprovado, né, que tivesse todas essas questões, fosse o primeiro autor, se a gente, assim, né, se ele preenchesse todos os requisitos, e ele passasse e deixasse o mestrado, isso é muito ruim, pensando em termos de pesquisa, subira lá, né,
do programa e deixar o mestrado, isso é negativo para o mestrado, em termos de avaliação? Eu acredito que não, porque é um caso, né? Não, meio mas de não no caso, dezenas. se isso fosse recorrente, vamos pensar assim. Esse tipo de ação é ruim para o programa? O aluno deixar o mestrado? Acredito que não. Eu acho que não sei, João, você tem mais experiência na coordenação, mas eu vejo assim, os itens que nós fomos avaliados, né? E esse fluxo de entrada e saída de alunos, pouco muda, na verdade é o mesmo aluno, a gente não está perdendo, né? Mantém isso não é afetado. A quantidade média de alunos por orientador também não muda. Então, assim, eu não vejo grandes impactos, não. Eu na verdade, acho que até é positivo. A questão é a seguinte, né? Qual que é a lógica institucional do programa? Os recursos públicos destinados à política de pós-graduação, o que eles querem hoje é que você forme o mais rápido possível o professor doutor, ele ingressa na carreira acadêmica e tem uma vida útil bastante longa. Por isso que não é muito recomendável você aceitar aluno com 50 anos. Inclusive, isso está vetado, né? Mas que seja vetado, assim, eu não posso. Então, mas assim, a recomendação é essa, né? Já que é um recurso público, estamos mobilizando recursos públicos de toda a ordem, física, humanos, financeiros, é que você tenha máximas contrapartidas. Então, se um aluno que está no mestrado, ou que termina a graduação, mostra muito contundentemente vocação acadêmica, vocação para a docência e para a pesquisa, para o sistema é vantajoso que ele conclua mais rapidamente sua titulação para se transformar, de fato, num professor e num orientador em nível de doutorado. Então, eu não sei por que a gente vetaria um aluno do mestrado passar para o... Não é vetar. Ao contrário. Não. Já existe, Como já existe uma previsão. Um processo para isso, que é no momento da qualificação do mestrado, se a banca assim julgar que ele tem nível de doutorado, a banca sugere isso, e aí a CCP avalia. Tem alguns critérios, né? Tem que ter uma aplicação. Agora, eu também acho que a gente não pode impedir ninguém de participar de processo seletivo nenhum. Então, esse terceiro item, eu coloquei, porque o Matheus sugeriu, falou, olha, existe, não sei se a CCP quer vedar ou não, mas eu também acho que isso não então, pode... quando esses problemas de ordem meio me incomodam, não sei porque eu fico pensando no objetivo fim, né? Então, nesse sentido, eu acho que qualquer coisa que atinja o objetivo final, a gente pode acarpetar, lavilhar melhor o caminho. Isso, eu seria favorável a manter o texto e apenas... Então, mas a ideia é que o cara realmente comprove que ele tem esses artigos que tem, sabe, um monte de gente que não se sabe o papel de cada um. Sim, claro. Não, então... Queria ouvir o Alexandre, que ele levantou a mão. Fala, Alexandre. Não, eu queria comentar, acho que eu vejo o processo de mestrado, né, e doutoral como um processo de construção de bagagem de pesquisa, né? Então, o mestrado ele é importante, assim, nesse sentido. Por mais que o sistema reconheça a necessidade de você formar os doutores, eu acho que é muito importante passar pelo processo de mestrado. É claro que a gente tem alunos que são exceções, assim, e que demonstram uma competência grande de pesquisa, e não vejo problema em passar para o estágio do doutorado, mas eu acho que eu compartilho da ideia que vocês apresentaram. Tem que ser o primeiro autor, né? Não dá nem para ser o segundo. Tem que ser o primeiro autor. O fato de ser artigo no Prelo também não seria um problema, na minha visão. Se a revista for boa e o aluno for o primeiro autor, porque tem revista que às vezes demora mais de um ano para publicar, né? E não significa que ele não sabe fazer pesquisa ou não tem um pouquinho de experiência, né? Então, se o artigo foi aceito, eu vejo como um aluno que tem experiência. O artigo só não foi publicado, mas foi aceito. Mas aí entra aqui na discussão como comprovar. Então, tem que garantir, a gente tem que conseguir, né, garantir que aquilo realmente seja uma informação verdadeira,
talvez o e-mail, né, que a revista, geralmente a revista manda um e-mail, aparece alguma coisa no sistema, né? Em relação aos alunos de mestrado, acho que o nosso sistema, o nosso processo, né, de isso acontecer na banca, ou indicação da banca, isso é muito bom, você ter a validação de outros membros que não só o orientador, né, mas que reconhecem que aquele aluno ou aquela aluna tem uma condição que o torna, né, propício ou propícia para entrar no doutorado. Eu acho que a gente, né, tem um bom sistema para fazer esse processo de indicação do candidato para o doutorado direto. Eu não acho que isso tenha que ser modificado. Eu acho que a gente concorda aqui tudo mais ou menos, né? Porque eu concordo com você, Alexandre, que eu valorizo muito o mestrado, como qualify, né? Eu cheguei a participar de banca de caras que passaram para doutorado direto, a gente percebe que falta, mesmo o cara sendo muito bom, brilhante e tal, falta uma maturidade. Né? Então, o caso do doutorado direto, de fato, é uma excepcionalidade cujo mérito seja mesmo muito convincente. Né? Se restar alguma dúvida, assim, amigo, faça o caminho das pedras. Né? Mas eu acho que é uma possibilidade que não é trivial, não é comum, mas é uma possibilidade. Né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente prestigiaria, de fato, esse excepcional sujeito que demonstra muito claramente que tem essa competência, essa vocação acadêmica. Mas ele é um caso excepcional, raro, porém possível. Não, concordo. E aí, isso que a Janaína falou, assim, é muito sério, né? O aluno, às vezes, tem até um artigo bom, mas ele está lá no quarto, quinto lugar. Às vezes, ele participou de forma muito superficial na produção. Isso é muito comum acontecer com o artigo. A gente sabe, com patente não acontece, mas com artigo acontece. Então, acho que é importante, pelo menos, que ele seja, ou ela, né, seja o primeiro, a primeira altura. Só mais uma observação. Faria sentido que o artigo fosse na nossa área? Ou isso não faz sentido? Uma dúvida só. Eu acho que não faz sentido se a gente for pensar que está substituindo um mestrado. Tá. Pode ser outra área. Né? A gente já só colocou surgiu essa... também. Até porque a gente tem tanta interdisciplinaridade que é o perfil. Você julgar o que é o que não é. Eu publiquei agora em revista de farmácia, por exemplo. Sim. Porque eu utilizo uma técnica de farmácia lá, do metabolômico. Então é muito difícil fazer isso. Quem vai dizer, né? Se é da área ou não? Não, foi só uma coisa que me ocorreu. Bom, então eu acho que a gente... Então, mas a ideia é fazer nos editais esse acerto da autoria, Tá. de que ele deveria ser o primeiro autor. Então a gente pode voltar agora ali para o texto, Denise, e aí a gente concorda, né? Vamos concordar com o texto aqui com os membros, de como ele poderia ser. Então, olha, eu não ouvi vocês falando, João e Adriana, sobre o fato de ser publicado ou aceito, se tanto faz. Para o Alexandre, já ser aceito seria válido. Agora, eu não sei. Olha, por via das dúvidas, eu acho que a gente tem que subir a régua, né? Eu acho que tinha que ser publicado. Então, Denise, após o publicado, você pode colocar entre parênteses assim... A gente pode votar, né? Essa é a minha... Eu até acredito que o aceito, porque é a mesma coisa, na verdade só falta publicar, né? Se ele está aceito, o problema é a comprovação. Comprovação do aceite? Que o aceite não traz a informação eu não me lembro, das autorias, das sequências de autorias. Nem toda revista vai... Geralmente, assim, a carta, ela vem para o correspondente. E, às vezes, o correspondente não é o primeiro autor, né? Pode não ser o primeiro autor. Eu prezo mais por ser conservadora, né? Nesses momentos aí. Então, eu manteria publicado. As revistas que têm elevado JCR, elas publicam muito rapidamente, porque elas fazem um sistema da publicação, como é que eles chamam? Early View, né? Tem um nome disso.
É o nosso NOPRELO, né, que já deixam publicado online, já tem um DOI, já tem tudo certo, só que o volume e número ainda não estão atribuídos, mas está publicado lá no site. Então, acho que nesse caso a gente poderia aceitar. Eventualmente, acho que se tiver alguma dúvida da secretaria, se é ou não é publicado, acho que a CCP poderia julgar. Mas eu deixaria como publicado e não apenas aceito, entendeu? O texto. E vai ter menção depois do publicado, que não apenas ser aceito? Eu acho bom deixar claro, porque este candidato disse que não havia entendido o texto, né? Tá. Mas que a gente precisa dizer o seguinte, que a autoria, né? Agora, em que momento tiver publicado superior a 1, depois de superior a 1, considerando-se mais recente, e que o candidato seja o primeiro autor. Então, ele tem 2 artigos em que ele é o primeiro autor, é suficiente, né, para demonstrar qualificação. Porque ninguém abriu mão Sim, claro. da primeira autoria, gente, não é troco ele, de nada. Bom, E então, a questão do aceite, acho que é o que vocês disseram mesmo, porque é difícil você comprovar pelo aceite que aquele indivíduo é o primeiro autor, não necessariamente. Então, acho que a gente precisa ser bem conservador nesse sentido para não ter problema. E aí, com essa ressalva que eu falei agora, eu lembrei o termo, a head of print, né, que eles usam para mostrar que o artigo está ali já disponível, está como se fosse publicado, mas ainda não tem um volume e número. E, por exemplo, aconteceu isso comigo agora, que eu estou com o artigo de 2023 já. Nem está, né, 2023, mas ele já está no site como 2023. Então, nesses casos, eu acho que está claro, dá para ver que o artigo está publicado, mas quando é só um e-mail, né, aí é muito difícil a gente comprovar mesmo a aceitação e a ordem de autoria. Então, com isso, a gente elimina aí o primeiro item, o segundo, e a discussão sobre vedação, pelo que eu entendi aqui, não iremos vedar. Acho que é um direito de qualquer candidato se inscrever em qualquer processo. É um pouco mais trabalhoso? Inclusive para ele, porque ele teria que pedir desligamento do mestrado, caso ele passasse, para depois fazer uma nova matrícula no doutorado, mas um e-mail basta, né? Aí, professora, só uma dúvida. Nesse caso, vai ficar também explícito isso no edital? Não pode omitir. Não, que já Tá. É só uma orientação. Isso. Bom, então, com isso, encerramos a discussão. Vamos para o item de exame de qualificação. 1.1.2 é o exame de qualificação do aluno Alisson Rogério da Silva, de doutorado. Houve uma pequena... um desentendimento sobre qual seria o periódico a se mandar o artigo, né? Mas o aluno foi orientado, então, ele fez o depósito no prazo, só que como, não lembro se foi no próximo fim de semana, sei que a secretaria demorou alguns dias para dar o retorno, né, a secretaria aqui do PPGAL, de que o artigo que ele entregou para cumprir o requisito não cumpria o critério lá do JCR. Ele se baseou no site da revista que mencionava a SJR, que é do Scopus. Então, o aluno se equivocou e aí eu permiti que ele fizesse uma nova entrega. Ele entrou bastante em contato com a gente, né, para ter certeza, então ele entregou no dia 11 e a gente só não considerou que era uma substituição e aí foi atendido. Então, da parte da coordenação, ficou ok. Depois o Alisson é um cara muito dedicado ao programa. Sim, foi um lapso, né? Ele olhou uma sigla, achou que era uma coisa e não era, e já trocou, então está cumprido o critério. Então, ok, aprovado. O item agora de depósitos e defesas, não tem item aqui, mas tem um lá na suplementar, mas depois eu pego lá. Depois a gente abre a suplementar. Vou tocar essa pauta aqui. Aqui no item 1.4, a gente está fechando com isso aquelas pendências da última CCP. Vocês se lembram lá das disciplinas do Inter, que a disciplina técnica de pesquisa ela seria transformada na modalidade online, para que as professoras Luciana e Lara pudessem ministrá-las à distância, e temos, então, o parecer da professora Perla, favorável a esse credenciamento online.
E na outra disciplina do Minter, também referenciada como online, a disciplina Economia de Empresas, mas com a inclusão das professoras Lara e Luciana como ministrantes. Então, tem parecer do professor Tabajara para credenciamento da disciplina e o parecer do Jorge, né? Para ela não suplementar. Ah, está na suplementar, sim. Ok. Mas também tem um parecer favorável sobre esse pedido das professoras. Então, a gente até colocou lá no nosso horário, mas tinham essas pendências a serem resolvidas que foram agora, todos os pareceres favoráveis. Bem? Então, Denise, uma orientação muito importante. Uhum. Assim que essas disciplinas terminarem, elas têm lá o cronograma delas, de janeiro, as duas vão ser ministradas de forma concentrada em janeiro, principalmente a técnica de pesquisa. Assim que as professoras colocarem no sistema as notas, para elas colocarem no dia seguinte do término, a gente já vai dar entrada no pedido contrário. Como eu também sou responsável, se for o caso, eu peço para voltar a ser presencial, porque a professora Gessiane ministra no primeiro trimestre. Então, para dar tempo. A do Jorge, ele, como não vai ministrar no primeiro, provavelmente no segundo também não tem essa urgência para voltar. Bom, seria só para, então... vamos fazer o delas, já para resolver, e o do Jorge na sequência. Perfeito. Então, isso é o item mais importante, que, na minha opinião, senão a Gessiane vai ficar doida, maluca, que ela está muito preocupada. Porque ela não quer ministrar online. A solução é essa. Se não der tempo, ela ministra online. Ok. Então, aprovado. O item 1.5 não tem apreciação nenhuma, nem 1.6, vamos para 1.7 das prorrogações. Aí fiquei muito feliz com o desenrolar desse caso, porque eu tinha entendido que era uma segunda prorrogação, mas não é. É um pedido normal de prorrogação dessa. Mas se o aluno tiver feito um pedido anterior, não tem problema. Então, eu tinha ficado preocupada porque o Marco Antônio já tinha pedido. Ele tinha pedido 180 dias e agora ele vai pedir os 540 dias para dar os 720 que ele teria direito. E aí o orientador entrou em contato comigo para explicar a situação. Se você puder abrir o pedido, ele faz a justificativa lá, que a pesquisa do Marco é em escola pública, se não me engano, no nível fundamental, e elas ficaram praticamente fechadas durante a pandemia. E, então, isso atrasou muito a coleta de dados dele. Por isso, por favor, olha. Isso. A 10ª pesquisação realizada em parceria com a Secretaria de Educação, implantação de boas práticas para o desempenho da educação no município. Tendo em vista a pandemia, atividades ficaram restritas, acesso aos pais, professores e alunos foi limitado. Isso atrasou o andamento da pesquisa. Então, no caso dele, é uma situação de pedido normal, de prorrogação Covid, porque ele entra como o primeiro e único pedido dessa nova resolução. Então, é isso. Sou favorável. Alguma observação, dúvida? Está aprovado. Aquele caso daquele do João Lucas. Isso, saiu hoje a resposta, deu certo. Então, isso abriu até um precedente interessante, que eu achei que esse caso ia se entrar, mas não entrou, não precisou. Mas a gente tem esse precedente, né, de um aluno que fez um segundo pedido, dentro ainda lá, ele teria 720, e aprovou e já está, inclusive, no Jânio. Que bom. O João Lucas, que ia ter que qualificar em janeiro, ele ganhou um ano. ano. Foi muito nada a ver, né? Por causa da questão de certificação de inglês, que foi cadastrado, foi? Não, esse é o Isaac. O João Lucas. Era esse que ele então era do Isaac. O que tem, Isaac? Lembra que. Ah, ele nem questionaram. Não, Não questionaram. Porque Deus também. Não entrou como Covid o outro. Ah, que bom. Outra prorrogação. Então os dois foram. Ah, que bom. Tudo certinho. Amei, né? Parabéns aos alunos também. Pra me dar certo. Que bom. Isso mostra a flexibilidade lá da pró-reitoria, né? Tem que ser, né? E a gente, essa até é uma observação importante, para você passar. O João Lucas, eles também. Porque era o segundo pedido dele mesmo, dentro dessa resolução. Mas a justificativa de troca de orientação, o orientador anterior tinha ficado muitos meses sem orientar.
justificativa, né? Então, eles aprovaram. Mas uma coisa, Adriana, você tem que falar para os alunos. Se alguém estiver pensando em pedir prorrogação, que entre urgente com o pedido. Porque isso aí vai cair. Porque a gente não sabe, sendo que eles vão revogar tudo, né? E provavelmente isso aí não. parece que está válido até dezembro. Até né? dezembro, sim. Então, essa coisa de, mas é que está sempre renovando. Tá. Porque antes era até maio, Então, foi até eu acho que eu dezembro. vou mandar uma mensagem pro grupo lembrando o pessoal que essa resolução ela está, por enquanto, válida até dezembro. Quem não pediu... E mais ainda, que a renova CCP já ocorreu. Então, que aí entraria para a próxima reunião, que é fevereiro, mas vamos ter que entrar com pedido ainda em Agora, dezembro, né? Não, em janeiro né? Nem tem, né? Não, nós não temos. Se for um caso corriqueiro como esse, já está de prioridade referente. Até posso dar de referente, porque está dentro da regra, não tem nenhum questionamento. A próxima reunião é em fevereiro. Eu acho que o Lucas vai estar viajando, pelo que ele falou. E pode participar à distância. Ele falou, então, aí ele falou qualquer coisa, se fosse o caso, se precisasse que eu viesse ainda em fevereiro, eu consigo vir. Tá. Aí março já não mais. Aí os dois vão para fora, né? Beleza. Mas de março ainda não, mas vai ser a véspera da minha viagem, né? Aí não dá. Mas aí ele assume. Bom, então vamos lá para o item de bolsas 1.8, que é um pedido de acúmulo do estudante. Só você depois arruma ali no texto, da estudante, é Leandro, né? Então, do Leandro, orientado da Simone, ele está pedindo para acumular a bolsa com atividade de orientação de TCC da Exalc. Esse é um pedido que não é inédito, né? Assim, outros alunos já apresentaram, já foi aceito. Eu só não vi o pedido dele, pode mostrar, está retroativo, porque ele não apresentou na época, mas é para constar como outubro, caso aprovado. Não sei se... descrição de atividade, professor orientador de TCC, no IP Exalc e tal. Aqui. Também recebe por orientação, após a realização das bancas, pagamento semestral. Ele menciona o valor 1.500. Claro, né? Isso é atividade energética. Tranquilo. Até porque já houve aprovações do mesmo MBA, né, anteriormente. Então, tudo bem, tranquilo. Alexandre, só não estou te vendo, viu? Caso queira falar, pode se manifestar. Eu achei que vocês estivessem vendo a minha imagem. Não, tô de acordo. A questão de enxergar a pauta, então ela foi... Eu, de novo, eu sou computador, então eu tenho que ficar lendo. Eu estou fazendo sinal de joia aqui, achando que... Não está vendo, mas se manifeste caso você discordar. Tá certo. Então, esse é aprovado, né? Aprovado. Tudo agora por unanimidade, né? Sem nenhuma abstenção. Quando tiver, eu te aviso. E o último item dessa pauta, mas tem uma pequena suplementar, é o desligamento de um aluno de doutorado, Flávio. Ele fez uma solicitação formal, né, pelo requerimento do Janus. Não constava uma justificativa lá, e claro que os alunos têm total direito a se desligarem a qualquer momento. Eu só senti falta de uma justificativa, e aí a professora Luciana mandou um e-mail para ir também no material, dizendo que ele já está matriculado, inclusive cursando, né, e morando no exterior, e que, portanto, ele vai fazer somente doutorado lá no exterior. Pede o desligamento. Não é um sanduíche, vai fazer o programa completo lá. Não é um sanduíche, ele tem, inclusive, bolsa com uma instituição lá da Inglaterra. É isso. Então... Eu dei carta de recomendação, fico feliz pela parte clinicada. Eu dei uma... O Flávio... Você deu a carta? Eu dei. O Flávio ele começou o doutorado com a Adriana, foi isso? Não, com a Luciana. Ele começou o mestrado com a Adriana, depois foi para a Luciana no mestrado, aí ele ingressou no doutorado, acho que este ano, e ficou prestando, né, alguns processos seletivos no exterior, foi aprovado e estava aguardando a liberação de bolsa. Então, quando a bolsa foi aprovada, ele foi acho que faz um mês que ele foi, já está morando lá, e agora pediu, então, o desligamento daqui. Entendi. Bom, então, sorte, sucesso e aprovado.
Então, se vocês permitem, tem 2 itens da pauta suplementar que chegaram aí para a gente, inclusive no próprio dia, né, da convocação, mas já tinha passado o horário. Posso inserir? Inclusive, são só esses 2 aí. Primeiro é o depósito da Laís, que esse é um caso, acho que, não é o primeiro, né, porque o do João Eustáquio, acho que foi assim também, que teve que voltar a ser presencial e impresso, né? Porque ela está no regulamento impresso. Ai, meu Deus do céu, regulamento antigo. Mas deu tudo certo, trouxe, pegou, porque o problema, né, é deixar algum documento para trás, né, mas deu tempo, ela veio um dia antes, conseguiu fazer tudo. A secretaria conferiu já os artigos e toda a documentação. Você pode só, por favor, mostrar a folha de depósito, que aí vai aparecer o nome da banca. Os nomes, né, da banca. Isso, então a Laís é uma aluna minha. Por favor. Isso, então os membros sugeridos são a Virgínia, que está na UNILA, a professora Silvia, aqui da casa, aliás, ali é FEA-RP, né, mas não sei se precisa ajustar, e o Edson Crestelli, lá da FEA São Paulo, e os suplentes são a Marina daqui, Guilherme da FEA São Paulo e a Luciana da UFMA. Alguma consideração? Pode participar de banca estando de férias? Sabe disso? Não sei, professor, mas posso verificar. Não, porque eu estarei de férias no começo de janeiro. Você já agendou a banca? Ainda não. Não sei se a Laís tem alguma urgência. Enfim, se tiver alguma mudança, eu aviso, mas a princípio eu vou participar, sim. Poxa, eu sou especialista nisso. Mas sabe por que eu me convidei, João? Porque só pode um membro interno. E esse trabalho, olha lá o título, foi totalmente baseado em gestão de processo, árvore de realidade, não sei o quê. E a Silvia ajuda bastante na parte teórica e prática, né, dos softwares que a aluna usou. Tinha que chamar a Silvia. Mas eu podia ter disposto também. Não tem problema. Mas é verdade. Na verdade, eu pensei algo aqui. Mas é bom falar, porque a gente às vezes não sabe o que o outro está estudando. Recentemente é que eu descobri que você trabalha com indicação. Na verdade, há muito tempo. Mas eu descobri recentemente. Então a culpa é minha, na verdade. O meu marketing é ruim. E eu também trabalho com isso, eu também nunca me chamou, não. Então, mas agora eu até abandonei, porque voltei para. Voltei para velho trabalha junto, já faz 3, 4 Não, anos. Está faltando ampliar os assuntos aí. Evento científico que eu participei no meio do ano em Montpellier foi exatamente. Exato, eu vi lá que você postou as coisas. Então, é que talvez o teu foco é mais de desenvolvimento, né? O meu foco é mais de marketing. E agora que eu estou indo para a metabolômica para ver os diferenciais metabólicos mesmo, dos produtos que tem IG. Isso aqui eu estou trabalhando. Então, está aprovado com a minha abstenção, né? Nesse caso, eu vou me abster. Foi num lugar chamado Agropolis, tem ideia? Uma cidade do agro. Como se fosse um planeta agro em Montpellier. Bem legal. Essa francesada tem grana, né? Investe. Montpellier, onde o Charvel estava antes? Não. Montpellier. O Chave foi para a Escócia, né? Não, agora ele está na Mas já Escócia, mudou mas ele estava na França. É Montpellier, não é? Eu acho que esteve Era Montpellier. Ele esteve em Montpellier? O Chávez não está mais na França, está na Inglaterra. Sim, mas antes ele estava em Montpellier, não é? Ele estava muito Foi, perigo. porque ele abandonou lá, todo lugar legal de ver. Se alguém chama para ganhar o dobro no teu lugar, aí você passa férias em Montpellier. Bom, então, o último item, nós temos... na verdade, acho que até já passou, né? Que era relacionado àquele item lá. Ah, não, perdão. Esse é o Não, agora, Jorge. então, isso já Então foi. o TABA, não é, essa é outra coisa. O TABA deu parecer para as 3 coisas: credenciamento da Lara, da Luciana e da disciplina. Peraí. Me perdoe, Ele deu voltando para... lá, tá vendo que está aparecendo o Tabajara? Sim, ele deu para 50, 40. Então tá bom. Eu achei que parte disso tinha sido passado pelo Jorge. Não. Então, Não. esse caso está todo. O TABA deu os 3 pareceres favoráveis aí.
No online, Aparecer dos três professores. Né? Só mesmo. Poxa vida, hein? Odiamos, tá? Então, esse outro pedido que está na suplementar é uma outra disciplina, a disciplina da Adriana. Exatamente. Também a gente já. Não sei se chegou a colocar lá. Essa é só online. Oi? Essa daqui é só a distância. Isso, esse é só o credenciamento, não é credenciamento de professor, é só a disciplina, que é presencial atualmente, e a professora Adriana pediu que ela ficasse para sempre online, não é só para uma situação específica, então a gente vai credenciar e deixar assim até a solicitação da professora, se quiser um dia retornar, né? Porque ela disse que gostaria de ter alunos, tanto alunos regulares quanto especiais, do Brasil inteiro ou até de outras partes. Então, essa é uma disciplina que ela quer que seja online. Isso aqui, professor. Ao parecer, Professor Jorge. Parecer favorável. Legal saber que pode ser possível, não, à vontade também. Voltar a trabalhar como estava na pandemia, 100% online. E ela teve uma experiência muito interessante, que é aquela de mindfulness. Quando foi online, eu acho que foram quase que mais do dobro de inscritos. E aí foi muito legal a conexão com os alunos. Quando foi presencial aqui, foram pouquíssimos alunos. Eu vou ser bem sincero, eu acho muito legal por esse lado, mas por outro lado, não sei se vocês também estão experimentando isso, mas uma resistência cada vez maior por parte dos alunos da FEA nos eventos presenciais. Então, cria-se uma outra cultura, né, de assistir aula, e isso torna o processo eu vejo pelo TEIAS, como que às vezes a gente tem que ralar para conseguir trazer gente, né, para os eventos, porque o pessoal... Talvez uma estratégia meio autofágica, né, a gente mesmo se auto... Tem um monte de aluno que não quer mais fazer presencial. Exato. Tem hora que eu gosto de estar em casa. Tem hora que eu sinto falta. Por isso que, inclusive, eu propus na minha disciplina uma coisa meio híbrida, não deixar. Não. Você não estava na reunião última da CPG, né? Aliás, você não vai mais. Que o Amauri comentou que a Pró-Reitoria de Pós está muito preocupada, não com o nosso caso, mas tem unidade que quase todas as disciplinas estão online, porque nem os professores querem voltar, nem os alunos, e eles estão muito preocupados porque eles não sabem lidar com a qualidade do online. Porque não é o nosso caso, mas eles têm recebido muitas reclamações assim de professor que dá aula pelo celular e que dá aula assim com uma carga horária muito diferente ou muito menor do que a prevista, ou de que não está cumprindo. E é muito mais difícil controlar a qualidade assim, né, do que quando o professor está na sala de aula ali. Então, o que o Amauri nos disse? Que pode ser que venha em breve alguma regulamentação para restringir a quantidade de disciplinas online nas unidades. E até eles tiveram uma proposta lá, que o Amauri foi contra, porque eles estavam querendo atrelar, por exemplo, 50% dos créditos do aluno para a disciplina online. E aí, mas isso tem que estar casado com a oferta, porque se 100% das disciplinas estiverem online, o aluno não consegue. Então, eles estão ainda correndo um atrás do rabo lá para descobrir como começar isso aí. Mas aqui no nosso caso, a gente tem, acho que só 2, né, disciplinas online. Tem a da Adriana, eu acho que já tinha mais um, do Tava. Uma outra coisa que eu não mencionei, mas no pedido ali da Adriana, não é só o fato de ser online, mas ela quer condensar para 3 semanas. Então, isso a gente só vai ter que pedir à professora nos mandar o cronograma certinho das aulas, para que a gente consiga colocar depois lá no nosso horário os dias de aula, porque, né, a gente coloca lá no horário, por exemplo, a minha aula, sexta-feira de manhã, das 8 a 1. E aí vai precisar colocar também para os alunos, né, saberem quais vão ser os dias, quais vão ser os horários que vão ser usados para cumprir esses créditos. Bom, então, tem que ser 45 horas de aula, ela vai distribuir isso em 3 semanas, e não em 9, como é o que a gente tem distribuído. Não, 45 não, são 90, né? Enfim, tem crédito trabalho. Ela vai ter que apresentar isso depois, mas já está aprovado.
credenciamento. Bem, então, com isso a gente encerra a pauta suplementar. A gente tem que aprovar agora a ata da reunião passada. É uma ata muito simplificada, né? Só mostrando, pulando qualquer... Mas eu ainda fiquei um pouco atordoado com essa última discussão. Então, não está definido ainda. Não há regra. Tanto que há unidade com 100% de aulas online na pós. E não querem nem saber. Não. Mas assim, João, se eles querem e não há regulamento, uma regulamentação, o que os impede, né? Então, aí o professor dá aula em casa, aí dá aula para aluno do Brasil todo. Então, tem as suas vantagens, né? Imagina quem mora em São Paulo, longe do campus, que beleza que é dar aula em casa, pegar trânsito, 2-3 horas. O cara mora na Serra do Japi. Não é comum isso. Era mais de Jundiaí. Exato. Ia lá só para dar aula e voltava, gastava um dia inteiro, né, entre ida e volta. Mas não tem. Eu acho que a Pró-Reitoria está muito preocupada com a perda de qualidade, mas eles também não sabem como medir, né? Como medir, como controlar, como avaliar ao mesmo tempo que a aula está acontecendo, né? Então vão ter que porque também você pode ter um monte de aula presencial por caramba. Pode também, claro. Então, o professor lá faz 5 horas de intervalo e 1 hora de aula, né? Pode acontecer isso. Agora, tem que ter os mecanismos de controle, né? Falar com os alunos, a avaliação de aula. Então, no fim, a comunidade toda acaba pagando muito caro por alguns maus professores. Sempre assim. A exceção do mau exemplo pune. Enfim, então, lá, a Mauri está brigando contra isso, né? De ter restrição, mas não tem ainda nenhuma regra. Bom, então, só a Denise abriu ali a arte, só para vocês verem como é que ela ficou, né? Mas é sempre assim, muito objetiva. Então, da minha parte, ela está aprovada. Eu fiz um curso de leitura dinâmica, no colégio, não serve para alguma coisa. Estou lendo agora. Se chamava Silva Manicondo. Silva Manicondo. Já deu um diploma. Tem. Eu estou assim, só no... Tá bom. Então, tá bom. Alguma objeção, depois também a gente pode corrigir, né? Certo. Então, vamos lá aos meus comunicados. São poucos. Você tem algum textinho já? Porque depender da minha memória. Você tinha feito? Eu só marquei, e eu acabei não colocando, desculpa. Eu até, você tinha pedido para eu colocar, eu acabei não colocando, desculpa. Não, mas tinha já um arquivo lá, Denise, de comunicados, não tinha? Eu tinha visto que o primeiro item é o saldo dos recursos. Isso, é o verbo PROAC e o formato da tese. Isso aí está aí? Que a gente precisaria mostrar, então, pelo menos o saldo. Onde está, professor? Desculpa. Está lá no Drive? Entra no Drive, vamos ver se está lá. Só se você olhar em algum e-mail que você me mandou, porque eu lembro de ter visto isso. No e-mail eu até tinha colocado o e-mail que o Paulo mandou. Eu lembro que era um textinho de Word. De Word? Não é aquele ali, é comunicado. É o comunicado. Pode abrir. Perdão, professora. Resumo dos recursos disponíveis. Então, a gente sempre mostra com um comunicado no finalzinho da reunião aquela planilha, mas eu não sei se você vai conseguir achá-la aí. É aquela planilha que tem o saldo dos recursos. O PROAC está lá em branco, que ainda não veio, esse é um comunicado que eu ia falar. Mas eu queria ver o saldinho remanescente lá das verbas USP. Vocês têm uma classe de verbas. Isso. Será que é financeiro? O financeiro. Controle financeiro. PROAC, verbas de apoio. Tem controle financeiro. Deixa eu ver. Isso.
divulgação, vê o que está ali. Isso, é Esse aqui? É esse. Agora só precisava ver se está atualizado ou não. Aquele saltinho que está em verde lá. Um dos comunicados também era sobre isso, sobre essa demora da CAPES em fazer a liberação. Inclusive, terminando aqui a reunião, Denise, eu vou lá na secretaria com você, para eu entrar no meu e-mail lá e pedir para a Pró-Reitoria nos ajudar com isso. Porque na semana passada eles nos pediram aquele pagamento dos 70 mil lá que eu fiz, do seu saldo. Fiz em, sei lá quando, agosto. Estavam pedindo comprovante. Como vocês não têm isso? Aí mandamos, pediram umas 3 vezes. Da passagem dos meus... do fechamento do seu... Devolução do seu saldo, para poder liberar o meu. Cobrar, acho que umas 3 vezes semana passada. Mas olha, tem palavras minhas também. Aí você vai terminar o... Já vou terminar. Porque é o seguinte, por exemplo, eu estou com dificuldade de fechar porque falta o documento da Luciana Cesarini. Quer ver? Do PROAP? Do AUXP. Mas o que ficou faltando? Diária? Oh, meu Deus. Vocês têm que copiar para ajudar a cobrar. Então, na verdade, ele está cobrando dela, acabamos colocando em... Será que é isso, então, que eles estão esperando para poder liberar? Então, eu já estou lá eu já estou na categoria inadimplente. Mas pode procurar aqui enquanto eu falo com a Denise. Aqui, olha, naquela última coluna ali, é a verba USP. Então, essa que está em branco aí é a verba que a gente tem da CAPES. Mas a gente também tem uma verba da USP. E vejam que sobrou. É isso que eu fico... Está gravando, né? Fico brava com isso que acontece. Chega no fim do ano, olha quanta gente com saldo. O azulzinho ali, né? E o exercício financeiro terminou ontem. Então, não vai dar para usar esse dinheiro esse ano mais. Eu acho que esse é o comunicado. Professores que reclamam que às vezes não tem dinheiro para comprar um livro, um computador, um tablet, alguma coisa. Olha lá. Então, não só não usam, mas a gente também tem que aprender a olhar a verba do outro. E por isso que a gente sempre divulga isso no final da reunião. A gente consegue ver, olha, quem que não está usando, e às vezes quer fazer alguma aquisição, está faltando R$1.000, R$2.000, tem para quem pedir. Denise, eu só não sei se eu estou sendo injusta aqui, porque eu não sei a data e se esse saldo está atualizado, né? Eu acredito que deve estar, professora, mas eu vou confirmar. Por exemplo, eu tinha pedido para tirar, deixa eu só ver se está. Não, olha lá, se o meu, qual que é o meu? Ó, Janaína é o número 12. Vamos lá ver se eu estou com. 0, então tá, porque eu tinha pedido para tirar a verba daí e jogar no saldo rádio. Mas olha essa daqui. Oi? Eu usei recurso porque uma aluna minha foi para um evento no exterior, eu dei uma participação para ela, mas não tem débito na minha linha. Mas é que você, Alexandre, tem 2 verbas. Essa é a verba da pós-graduação. Será que você não usou a verba do departamento lá do RAD? Não foi do RAD. Não foi do RAD, não. Qual que é o seu, então? É a segunda linha ou a primeira? Até onde eu me lembro foi PROAP, né? Que é essa daí. 6. Aqui. Ou então não lançaram ainda, porque... Não sei se está na para fazer. Depois você pode confirmar, a gente pode ver com a Luciana. Né? A Luciana deve estar... A Denise vê isso, então. Bom, então é isso. Sobrou dinheiro aí, pessoal. Esse dinheiro, no ano que vem, a gente vai poder juntar com as inscrições que estão chegando e tal, né? Então, não vai ser perdido, tá? Mas acabou o ano e teve gente que não usou. Acho que era esse o comunicado. O outro é do formato tese, só? Isso mesmo. Então, até apareceu ali na ata, né? No
momento lá que eu fiquei de conversar com os professores, vocês todos estavam presentes lá na reunião que eu fiz na pós. No final, eu mostrei a orientação da CAPES com formato tese, não estimulando fazer em formato alternativo, que seria artigo, mas com as considerações dos professores, nós concluímos que vamos deixar isso como uma opção para os docentes, os orientadores, escolherem o formato adequado, com sempre essa ressalva, né? Cuidado para não tornar isso a prática dominante, porque a CAPES não valoriza isso. E aí, a partir dessa conclusão, né, que nós chegamos à reunião, que vai ser um formato aceito, a gente vai ter que fazer uma alteração no nosso regulamento. E aí a Adriana estava até preocupada em já trazer para hoje, né, alguma sugestão, mas essa é uma mudança que vai acontecer devagar, porque tem outras mudanças no regulamento para serem feitas, e a gente vai mandar tudo de uma vez só lá para a PRPG. E aí, o que eu sugeri para a Adriana? Né? Como em janeiro a gente não tem uma CCP, a gente usa esse tempo para começar a fazer a redação, né? Ela me ajudando, o Lucas, e né, nós três. E aí a gente traz na reunião de fevereiro, possivelmente a gente já consegue trazer um esboço inicial, né? Uma ideia, talvez até já não tão inicial assim, de como seria o texto, tá bom? Então, da minha parte, são esses comunicados. Tem ali, ó, início dos novos mandatos, é porque, na verdade, uma recondução minha, né? Que na reunião passada eu divulguei o resultado da eleição. Então, hoje se inicia meu novo mandato do meu suplente, sou Salgado, por 2 anos. É isso. Então, da minha parte. E achar o meu. Eu vou você. Não, senhora, depois você continua, só que como suplente, né? Então, eu passo a palavra para os membros. O João queria falar? Então, eu só queria usar isso para você terem alguma coisa que ela vai acontecer, ela acontece. Eu recebi um e-mail do Paulo, na verdade é um e-mail para a Luciana, com cópia para mim, diz o seguinte: senhor Luciana, bom dia, desculpe pela insistência, é mais preciso que insira sua assinatura digitalizada no recibo anexo. Eu já assino. Uma coisa assim. Mas, olha, faz mais de mês ela não responde. Com urgência no campo inferior direito, reservado ao prestador de serviço. Também nos envia o certificado de participação no ICGSSC 2002. A CAPES já notificou o professor João, já notificou mesmo, de que ele foi incluído na lista de inadimplentes. Estamos só com os seus documentos para finalizar e enviar a notícia de contas federais. Ponto. Se isso não rola, você não recebe aqui. Não vai receber. Você não quer pintar isso para mim, então já liga para ela. Eu vou mandar, eu vou. Porque isso está segurando o nosso dinheiro. Agora, se ela não tiver a documentação, a gente vai ter que solicitar a devolução do recurso. Precisa estar faltando a documentação. Isso. A segunda coisa que eu queria falar, né? acabei de te reenviar. Outra questão que eu recebi uma mensagem da CPG sobre a disciplina sim, a disciplina do... A disciplina de Tiago me mandou. Oferecimento da FRP, Preparação Didática e Pedagógica para Docentes do Ensino Superior. Os professores do departamento, faz tanto tempo isso, mas agora que eu lembrei, né? Os credenciados são dos que eu e a Terra. Eu já tenho uma disciplina aprovada para o primeiro trimestre, e a minha pergunta, já que você está lá, né? Se não pode ser oferecido no segundo semestre, com o retorno da Terra. Eu acho que pode. Pode. Mas você não tem interesse em ministrar? Assim, eu não tenho. Porque às vezes você tem, né? Às vezes, tem uma disciplina que eu já estou um pouco cansada de ministrar, quero fazer essa. Mas eu não quero dar mais uma disciplina no primeiro semestre, depois. A PERMA retorna... De setembro. É de março a setembro.
Essa Se eu não me disciplina, engano. ela pode ser oferecida de um modo concentrado também, né? Pode, está escrito aqui. Bom, como ela não respondeu ainda, estou dizendo isso porque, de alguma maneira, como é uma disciplina que envolve os 3 programas, afeta o programa, afeta o PPGAL. E aí eu estou pensando assim, talvez se fosse interessante vivenciar mais professores. Eu acho importante. Olha, por que eu tenho a impressão que a tela pode ter dificuldade? Porque além dela ficar fora, até setembro, nós acabamos de criar 2 disciplinas novas, lembra? E que o Alexandre Salgado disse que ia esperar a tela voltar para poder colocar no horário. Então, que a gente pode fazer uma... Vamos ver o que ela responde. Tem muita gente que quer maneira, mais disciplina na pós, João, para liberar... Podia fazer uma consulta, né, se alguém quer se credenciar. Bom, mas eu estou passando a bola para a gente para a coordenadora. Mas então você prefere não? Eu prefiro não. Aí se der muito... Por favor, que daí, como você e a Bela são os responsáveis, Sim. é melhor que vocês primeiro se manifestem. Havendo alguma resposta de vocês que estão com dificuldade, não sei o quê, a gente faz a consulta para os docentes. Em último caso, eu ministro. Eu deixo de oferecer técnicas, porque a Gessiane já vai oferecer. Sim, eu acho que vão ser 3 aí eu ofereço, mas não é uma disciplina que eu já ofereci, me dá trabalho. Eu também é a mesma coisa. Eu trabalho preparado. Mas tudo bem, mas aí não vou, Sim, eu acabo assumindo isso, porque, enfim. Vou responder, a gente acha uma solução nesse meio termo. Tem uma semana para responder isso. Mas isso dá para resolver. A segunda questão, a terceira questão, é que fiquei muito em mente com a nossa reunião, né? A reunião no dia da comemoração da nota, e sobre a ideia de fazer as 2 linhas de pesquisa. Eu acho que precisava mesmo não deixar isso só na conversa. Não vai poder. Tem que sentar, fazer uma primeira proposta, uma minuta. E eu estou pensando muito nisso, porque o meu mandato termina, se eu não me engano, acho que em fevereiro. E eu estava pensando em não continuar, né? Então, talvez fosse uma última contribuição. Estou preocupado com os destinos do programa, né? Mas realmente estou dando muita coisa para fazer. A gente pode fazer o seguinte, já que em janeiro, eu vou estar de férias, eu também vou estar de férias. Visita no exterior, a gente pode marcar uma reunião, uma reunião extraordinária, uma reunião para discussão somente, quem puder participar, né, dos membros que estiverem por aqui. A gente vai começar a fazer um esboço. Sim. Para trazer, talvez, para uma próxima reunião. Um primeiro desenho, né? De como poderia ser. Dar uma olhada nos programas por aí. Alexandre quer falar. Pode falar. Pessoal, só também resgatando um ponto que eu achei muito interessante daquela reunião, enfim, de a gente fazer um evento periódico para divulgar os resultados dos trabalhos do programa. Se vocês não gostariam de pensar em algo em parceria com o TEIAS, a gente poderia organizar os eventos e fazer o chamamento das empresas que tenham interesse em técnicas que foram desenvolvidas ou em trabalhos com potencial de aplicação na empresa. A gente está num processo agora de planejamento estratégico e eu achei que talvez essa atividade do PPGAL pudesse ser feita em parceria com o próprio TEIAS, pela afinidade também e o compromisso do TEIAS de trazer as empresas aqui para dentro do espaço e tal. Então, eu queria colocar à disposição, né, o TEIAS para que a gente possa fazer esse trabalho colaborativamente. Precisa botar um pouco no papel, Alexandre, porque assim, eu acho que a ideia é ótima. Afinal de contas, a ciência só funciona se ela vira tecnologia social, né? Então, esse encontro mesmo entre resultado de pesquisa e investidores, né, é sempre uma boa ideia. Mas aí precisava achar mesmo essa zona de sobreposição, né? Acho que precisava estruturar um pouco mais. Deixa eu só entender uma coisa. A ideia é mostrar técnicas
de pesquisa e o público são as empresas, ou as empresas apresentam suas demandas e o público somos nós? Não. A ideia mesmo é atuar junto à divulgação científica do PPGAL, né? Ou seja, lembra do esforço de divulgar o que os trabalhos estão concluindo, como que isso pode ser utilizado pelas empresas. É o esforço de divulgar a ciência que é feita na universidade, não é? Pode ser uma boa E como o TEIAS é um espaço, assim, basicamente o que a gente faz é promover os eventos, a gente organiza, a gente divulga, né? Então eu pensei, talvez, desses eventos, que podem ser feitos uma vez por semestre, não sei, a gente pode pensar na periodicidade, né? Então a gente organiza, convida os professores, os orientadores, os alunos que defenderam os trabalhos, né? E aí a gente vê quem poderia participar enquanto empresa, né? Desse evento ou desses eventos, para que a gente pudesse articular, né, a divulgação do que é feito dentro do PPGAL e que seja do interesse das empresas, né? Para que a gente possa divulgar mesmo esse conhecimento a quem interessa, né? Governos, empresas, enfim. A gente pode fazer um texto, algumas pessoas presentes, mas também com a transmissão online. Com transmissão, sim. Gravado e lá no nosso site, né? Com certeza. Também, né, eu acho. E essa foi uma atividade que ventilou-se, né, fazer. Então, o que a gente está pensando, que eu pensei, que talvez a gente pudesse fazer isso com a ajuda da equipe do TEIAS. Então, o pessoal, eles têm condições de organizar, de ajudar na divulgação, de fazer arte, de fazer o chamamento de empresas. Então, se vocês me permitem fazer uma distribuição de tarefas, a Adriana daí veio aqui carregar, né, dessa nova redação aí do regulamento para formato artigo, o João e eu, né, vamos pensar nas linhas de pesquisa, e o Alexandre pode tentar fazer o primeiro texto da chamada, né, para a gente pensar, nós vamos abrir isso para todos os orientadores no primeiro momento, vamos já escolher alguns. Ou vamos juntar os outros programas também, você acha que pode ser isso? É algo a se pensar, né? Se vai juntar com os outros programas, ou se a gente faz em eventos separados por programa. Porque, assim, talvez fosse interessante pensar mesmo em agrupar relatórios finais de pesquisa que, de fato, tem um grande potencial de contribuição. Né? E aí, talvez fosse interessante lidar com os três. Né? Se bem que... Eu estou preocupada com o PPGAL. Sim. A gente sabe, nós já analisamos lá toda a nossa avaliação, a gente sabe os pontos que tem que focar, esse é um deles. Se a gente vai ter o apoio do TEIAS, ótimo, mas a gente também não precisa, né? A gente pode fazer mas se tiver o apoio do TEIAS é ótimo, é um lugar super bom também e ajuda também a divulgar o TEIAS. Então, eu tenho a impressão que talvez o mais adequado seja fazer uma chamada geral para todos os orientadores. A gente pode restringir assim, olha, trabalhos que foram defendidos nos últimos, 12 meses, ou um pouco mais, né, que julguem que tenha alguma aplicação para a inovação ou para as empresas, que a gente vai fazer tipo um dia de seminários, é isso, né? Isso. E aí com transmissão online e presencial para quem estiver ali, as empresas interessadas. E depois a ideia seria que isso fosse algo periódico, sei lá, anualmente. Isso. Essa é uma cobrança crescente, assim, né, por parte de nós, pesquisadores também, de dar mais visibilidade, tornar mais inteligível aquilo que é produzido dentro da academia, para a sociedade. Então, acho que a gente consegue cumprir um critério que a CAPES reconhece como sendo importante. Né? Então, não sei, eu fiquei pensando que talvez essa seja uma forma de a gente poder ajudar o PPGAL e juntar os esforços aí. Né? Nós nunca tivemos, na verdade, desde que um evento do tipo seminários PPGAL, nunca tivemos isso. Mas tem eventos específicos que acho que tem muita contribuição esses pontos. Estou pensando aqui no primeiro. Sim, por isso que eu acho que vai ter que ser mais de um por ano. A gente pode selecionar alguns para o primeiro
e já deixo os outros engatados aí para o segundo semestre. De repente, dependendo do volume, até separar por tema, por exemplo, porque a gente tem muita produção em pública, que valeria a pena fazer um dia só para governos, assim, né, para gestão pública, e um outro para empresas, porque o G Público publica bastante, né? Não, eu achava legal também juntar todo mundo, sabe? Porque hoje em dia tem esse papo de consórcio. Né? Bom, a gente pode fazer um piloto, a gente faz um evento com todas as áreas, com o PPGAL. Vamos começar pelo PPGAL, né? Depois, se a gente vê que os outros programas se interessam, aí a gente vai costurando via teias com os outros programas. Mas eu estou colocando aqui essa discussão para nós, dentro do PPGAL, a gente faz um piloto, né? E vamos sentir como é que vai ser isso. Mas a ideia é fazer periódico. Aí a gente chama, o evento vai se chamar Segue o 6. Segue o 6? Depois você edita isso. Bom, depois tá bom. Segue a nota 6. Ah, sim, a nota 6 da Carlos. Não chame de rumo ao 7. Não, eu vou te limpar, eu não vou falar mais. Segura o 6. Segura o tchan. Segura o tchan. Segura o 6. Obrigada, Alexandre, então, pela sugestão. Bom, está aberta a palavra ainda, se alguém quiser usar. Aí eu estou me despedindo, né? Ótimo. Não está, não. Talvez seja a minha também, porque eu não sei como Não, mas o meu mandato como titular acaba hoje. Eu acho que você é 20, né? Ainda fala muito. Aí eu faço, né? O discurso. Depois de 2 anos. Ah, não, você continua. Quando eu deixo do outro, teu voto aqui, 3 anos. Não é bastante, Eu sei. Adriana. Mas foram 2 anos, mas já está suficiente. Você puxou muito o seu prazo? Eu pedi o máximo de tempo, porém eu vou entregar com 6 meses só. Em breve eu voltando do print e defender logo? Logo no primeiro semestre de 2024. Então, projeto aí. Então dá para você fazer um mandatozinho ainda. Eu quero prestar concurso. Não, o Lucas vai trazer muitas contribuições e eu vou ficar como suplente só para apoiar no que ele precisar. Então, e eu vou estar fora também, né? Então, e acho que dia 3 de março, agora já tem passagem comprada, oficial. E retorno em setembro. Então, agradeço. Agradecemos muito, foi uma convivência muito boa. E nesse mundo onde as pessoas andam muito relutantes em fazer trabalho voluntário, né? Então a gente tem que prestigiar de fato aqueles que se voluntariam para valer, né? Está aqui fazendo figuração. E de fato, eu acho que você funcionou até um pouco como benchmark, né, da representação, né, representação discente. Né? Participa bem, estuda antes, traz contribuição. Pelo que a gente agradece. E atua de uma forma muito respeitosa, né? Uma boa relação. Importante também, em alguns momentos, não sei, né? Eu vejo algumas posturas mais beligerantes, né? Do que para buscar resolução, enfim, não é o seu caso. Então, obrigada pela contribuição. E sucesso lá, muita felicidade. Obrigada. Foram, acho que 4 anos de representação docente ao todo, né? Que eu passei em todas as comissões dessa faculdade. Então, foi uma experiência bacana. Eu acho que é legal a gente entender como a universidade funciona, até para quem tem pretensões de um dia estar na carreira acadêmica mesmo, né? Eu tenho. Então, entender como a gestão funciona é importante, e isso que eu falo para os alunos que estão vindo depois, né? Eu incentivo todo mundo a participar. É importante ter essa experiência, né? E aí, algumas pessoas estão se movimentando nesse sentido, né? A própria Dani, o Lucas, o Rodolfo também está em várias funções. Então, eu acho importante ter essa participação, né? Ainda mais para a gente, não só por estar participando das discussões que nos interessam, mas também para quem quer seguir na carreira
acadêmica, né, na docência e tal, é importante, né? Então, a gente vai ter uma certa dificuldade, viu, Jana? Com esse gap que a gente teve de ingressantes no programa, por causa do prolongamento, né, dos prazos, as pessoas ficaram sem disponibilidade de vaga. Esse mesmo certame agora, que vai acontecer de doutorado agora no final de dezembro, são 3 vagas. Acho que uma da Cláudia, uma do... Muito pouco. 3 anos. Não, 3 candidatos. 3. Vamos ver se eles vão ser aprovados. Não, assim, os professores do programa ofereceram 3 vagas. Eu acho que ofereceram mais, João, mas só se inscreveram 3. Então, acho que eu confundi a mensagem. Só tem 3. De qualquer forma, são difíceis. São poucos novos alunos ingressantes, né? O que diminui muito a demanda em sala de aula, também diminui o convívio. A gente vai ter um período meio difícil aí, meio estranho vai ter uma certa desertificação. Ao mesmo tempo em que eu acho que, como nós subimos para 6, pode ser que nossa demanda também venha aumentar, não sei. Pode ser. Imagino, né, que nos próximos certames. nos próximos talvez a gente tenha uma procura. Uma coisa que eu sinto falta, assim, a gente tem uma atuação do PPGAL maior nas redes. Não estou dizendo isso para... Eu não vou fazer isso. A gente faz isso no limite. Mas, assim, podia ter um apoio, não sei se da área de comunicação. Né? Já pedimos tanto, já. Porque quando a Gessiane era a coordenadora, isso já faz uns 4 anos ou mais, 5, ela mesma fazia lá, mas chega uma hora que não dá Que mais. não é visto, Não dá né? tempo para a gente ficar mexendo. Aí fica mal feito, porque fica defasado, você posta uma coisa. Então, precisava ter uma postura mais ativa, de postagem e de pagar propagandas. Pagar os AdWords do Google. Então, mas de todo modo, pagar assim, eu acho que a gente, funcionamento. nesse sentido, Mas se a está gente no não tem momento bom. não tem uma página para pegar A nota, no Instagram, por exemplo. não, Como é que você a vai... nota 6 é uma boa, significa que a gente vai ter um volume maior de recursos. Nos últimos anos, a gente não teve problema de bolsa. Aliás, o problema inverteu. Né? A gente não consegue gente para ocupar as bolsas disponibilizadas. Né? Então, assim, isso para um programa é o inverso. A gente tem uma luta permanente por recursos. O que significa que assim, o potencial, de fato, do programa, né, aproveitar o bom momento é importante. Mas eu concordo com a Jana, eu acho que falta a gente se mostrar mais como um programa referência, sabe? Mostrar que aqui no interior, e as pessoas às vezes não sabem, a gente tem um programa que é nota 6, sabe? Que está aqui próximo, na região, para quem é de Minas, para quem está aqui próximo, inclusive, né? Porque às vezes para quem está lá no Nordeste, realmente é mais complicado, né? De ir para cá, mas a gente tem muita gente aqui na região que tem interesse e às vezes não sabe. Né? Então, talvez tem que ver lá no departamento de justiça se tem algum estagiário, um monitor, que está mais ocioso. De repente começa. Eu não insisti tanto com o Léo, ele tem feito um trabalho, ele também não é. Não, e ele faz da fé. E a comunicação da fé agora está bacaninha no Instagram, né? Assim, eu acompanho, é frequente, quase que diariamente tem publicação, tem stories. Divulga os processos. Tudo. Todas as informações, notícias. Então, ali eu acompanho, tem fluído. Eu acho que tá até legalzinho. Agora, se tivesse alguma coisa do programa, seria bem interessante, sim. Não, acho que a gente pode pedir para a diretoria, dentro da área de comunicação, se não tem alguém que pode ficar meio que responsável. E aí, criar essa página do PPGAL. Os próprios professores gerando conteúdo, né? Aí você comunica todo mundo para gerar conteúdo. Sei lá, vai para o congresso, você vai para um congresso, faz para uma viagem, o aluno conseguir uma publicação, sei lá, vai mandando, sabe, para divulgar. E aí vai gerando conteúdo para a página. Os próprios alunos e professores vão gerando conteúdo, né? Bom, sei lá, vai ter uma reunião da CCT, amanhã tem reunião, acompanha, link ao vivo. Assim, conteúdo é fácil de gerar, né? Tá todo mundo sempre fazendo tanta coisa.
Se bem que assim, se você pensa na lógica de decisão que ele dá, pensa você, né? O que você procura? Você procura os melhores programas, de cara. Segundo, você está em busca também de relação custo-benefício. O custo de oportunidade de verão, por exemplo, é muito menor que você tem um programa em São Paulo. Você mora O lá. custo de vida é mais baixo, Tudo é melhor. qualidade de vida, acesso, eu acho que aqui, Acho que acesso a as linhas de bolsas, pesquisa cara, são acesso a interessantes. bolsas Acesso a aqui bolsa. Agora a gente é tem muito bolsa mais segura. acessível bolsa aqui do que em São Paulo, por exemplo. E a bolsa que você recebe aqui vale Vale mais. mais. Ela ainda é baixa, mas ela vale mais do Mas que que em São não é Paulo. A Bolsa Brasil todo, né? Bom, Então, gente, alguém tem mais algum comentário? Alexandre? Não, tranquilo, tudo bem. Então, agradeço. E falar bem dos nossos professores, sabe? Eu acho que tem que mostrar a gente que está publicando, a gente que está entre os melhores pesquisadores. Eu acho que a gente tem que mostrar isso, sabe? Falta mesmo. Não, isso com certeza falta. Então, agradeço a participação de vocês. Desejo um excelente final de ano, porque essa é a nossa última reunião do ano. E a gente se vê então no ano que vem. Muito obrigada. E com essas ideias todas em andamento, né? E rumo à manutenção do curso. Na próxima reunião vai Ah, eu ter não que vou aprovar falar minha isso. banca de qualificação, hein? Vou entregar minha quali. Vai deixar para poder. Não tem. Meu prazo é só ano que vem, eu vou Então, participar. obrigada, Alexandre. Tchau, tchau, obrigado. Já pode, agora vamos partir para o paroquial. Pode parar tudo a transmissão, porque tem um monte de coisa. qualificar antes da viagem, mas meu prazo é só a gente vai testar. O Alexandre saiu da transmissão? Saiu? Saiu. É que eu vou passar na reunião que vem a quali, né? Eu vou tentar, eu quero marcar para o dia 10 de fevereiro a banca.